Grêmio e Mano Menezes, um reencontro exatos 20 anos depois de seu primeiro trabalho no Grêmio. E o que esperar do técnico gaúcho com a camisa tricolor? E também um jogador que pode estar de volta na metade do ano. Vai ser aproveitado? Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência aqui no trabalho e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também hype esse vídeo se possível, para este vídeo chegar a mais pessoas e ficarem por dentro do assunto, tá certo? Antes da gente ir para os assuntos, vamos falar de BLC Capital. E olha só a novidade lá na BLC. Troque de carro de forma rápida e sem juros. Sim, é isso mesmo. A BLC Capital oferece o consórcio MCA, uma solução acessível e inteligente para você trocar de carro com economia. E o melhor, você pode ser contemplado até a quarta parcela com garantia em contrato. Então chama lá o pessoal, o Luciano, toda a equipe da BLC para ficar por dentro do consórcio, como é que funciona para trocar de carro de forma simples, tá certo? BLC Capital, ninguém pode prever o futuro, mas nós podemos protegê-lo. Gente, vamos lá. Mano Menezes hoje foi apresentado, ontem anunciado pelo Grêmio, exatamente no dia 21 de abril, quando lá em 2005 também foi anunciado pela primeira vez como técnico do Grêmio, e hoje então foi apresentado lá no CT Luiz Carvalho. E falou sobre bastante coisa que a gente tem que tratar aqui no vídeo, tá? Falou sobre o futebol brasileiro, o reencontro dele com o Grêmio, a maneira dele trabalhar e como ele vai gerir, de certa forma, esse grupo nas próximas partidas. Vamos lá. A ideia inicial do Mano Menezes, de acordo com o que ele disse em coletiva, é manter o que a gente viu no Clássico Grenal. Ou seja, nas primeiras partidas aqui, principalmente na sequência fora de casa, a gente tem 3 jogos fora. Godoy Cruz na Argentina, Vitória lá em Salvador e CSA em Maceió. Essas 3 partidas, a gente não deve ter tanta alteração, digo, de esquema. Jogadores deve ter, porque é uma sequência longa, muita viagem, desgaste. Mas em esquema, a gente não deve ter tanta alteração do que foi no Clássico Grenal 4-4-7, utilizado por James Freitas. Por exemplo, um 4-2-3-1, com uma variação de 4-4-2 daqui a pouco, deve ser essa ideia, vai ser essa ideia que o Mano Menezes vai trabalhar neste início. Depois, com mais tempo, com treinamentos, aí sim, vai adaptar suas ideias, vai colocar para o grupo o que deseja, mas para este início vai aí colocar o que foi feito no Clássico Grenal, pelo menos para essa sequência fora de casa. Também citou sobre o elenco do Grêmio, né? Ele disse que estudou o elenco do Grêmio antes de aceitar a proposta de fato, né? A conversa aconteceu, interesse também, mas analisou o grupo e acredita numa melhora a curto prazo, né? A gente vê bem diferente do que aconteceu com o Quinteiros, né? O Quinteiros falava de longo prazo, de tempo, o Mano não. O Mano acredita que a curto prazo a gente já vai ter o trabalho dele fazendo efeito dentro de campo, dentro e fora de campo, né? E ele cita também uma situação interessante durante a sua coletiva, que é o treinador no Brasil precisa se adaptar às características dos jogadores que tem, ou seja, não reclamou dizendo que precisava de um jogador de tal maneira, de outra maneira. Ele diz que o treinador precisa se adaptar com o que tem. Então ele viu o elenco do Grêmio, analisou e entende a partir daí como deve trabalhar nos próximos jogos, em esquema tático, ideia de jogo, enfim. Mano que tem uma ideia, claro, muito mais defensiva no primeiro momento. Ele cita essa situação em um determinado momento da coletiva, mas não vai se abdicar de jogar. Quando tiver que jogar ofensivamente, vai jogar sim. Ele mesmo disse em coletiva. Outro assunto que ele destaca na coletiva também é esse aqui, ó, abre aspas, primeiro se vence, depois vence jogando melhor. Ou seja, a gente pode esperar aí um Grêmio talvez jogando feio, né, para dizer uma maneira bem simples, uma maneira muito feia, mas vencendo as partidas. E aí, ganhando confiança, com os dias em treinamentos, a gente também pode ver o Grêmio jogando bonito, né? Mas isso, claro, daqui uns bons dias de treinamentos, né? Nesse início aqui é mais fácil a gente ver o Grêmio jogando de forma feia, mas o que importa é vencer. Então, se o Grêmio estiver vencendo, ninguém vai reclamar. Outro assunto destacado por Felipão,
por Mano, questão do Felipão. Foi perguntado sobre trabalhar com ele, se de fato tem negociações, e ele descartou sobre o assunto. Disse que não sabe o que a diretoria vem negociando, mas que para ele não tem problema. Ele disse: eu não tenho problema para trabalhar com ninguém. Então, ele entende que se a diretoria achar melhor ter um coordenador técnico, para ele não tem problema, vai trabalhar com um coordenador técnico, não tem problema com ninguém, como ele disse, novamente, diferente do que foi o Quinteiros, que em certo momento disse que para ele a comissão técnica estava ótima assim e não precisava acrescer ninguém, no caso, um coordenador técnico. Felipão, que na informação de GZH tem negociações já abertas com o Grêmio e nos próximos dias podemos ter um fechamento de Luiz Felipe Scolari voltando ao tricolor, dessa vez em uma função diferente, uma função de coordenador técnico. Gente, para fechar esse vídeo aqui, vamos falar do Felipe Carbajo, tá? Felipe Carbajo deve retornar na metade do ano, informação do Diego Torbes. O New York Red Bulls já sinalizou que não deve comprar o uruguaio, a não ser que o Grêmio diminua o valor aí que está como opção, né? Estamos falando de 4,5 milhões de dólares como opção de compra do Felipe Carbajo. O Grêmio não deve fazer isso, né? Não quer perder tanto dinheiro assim nesse jogador. Então, a princípio, ele retorna para o Grêmio. Claro, vai ser reavaliado pela comissão técnica do Mano Menezes, mas, acima de tudo, né, acima de ser reavaliado, ele tem que querer jogar. Porque como a gente viu nos jogos que ele, pelo menos os últimos, com a camisa do Grêmio, um cara que não estava tão afim de estar aqui, que postava mais CBT com outros clubes do que pensando no Grêmio. Então, primeiro, antes de reavaliar, tem que saber se ele quer estar aqui. Se o jogador quer estar aqui, ele tem futebol, ele tem capacidade para desempenhar, daqui a pouco uma função importante no esquema de Mano Menezes, um segundo para terceiro homem no meio campo, mas vai depender da vontade. Caso não queira, caso ele entende que precisa de outros áreas a não ser o Grêmio, não quer mais estar aqui, o Grêmio deve negociar sem problema algum. Nacional, um time que sempre está de olho e que se entender, se perceber de certa forma que o Grêmio não vai ficar com o atleta, deve sinalizar com uma oferta aí para levar e repatriar o Felipe Carbajo ao Campeonato Uruguaio, tá certo? Deixa teu like, deixa teu opinião nos comentários. O que tu acha desse trabalho do Mano? Tá com esperança que vai ser um bom trabalho? Quero saber a tua opinião, tá certo? Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.